Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão? Bem? Felizes? Passaram bem a semana? Por aqui, eu não sei. Sendo perfeitamente franco com vocês, eu não faço a menor ideia de como eu passei a semana, porque a semana ainda não aconteceu. Eu estou gravando esse áudio 2-3 horas após gravar o da semana passada, justamente para não deixar vocês de novo sem áudio, porque, como vocês sabem, eu estou no Rio de Janeiro participando de um curso preparatório para exorcistas. Espero que estejam rezando por mim. Espero que continuem a rezar por mim. Espero que rezem sempre por mim. Porque orações é bom, né? Orações é uma coisa imprescindível. Sem orações, nós não somos nada. Falando nisso, vocês têm rezado? Hein? Vocês têm rezado? Não estou falando de terço, não estou falando de ladainha, não estou falando de nada. Falando de oração mental. Vocês têm tirado aí pelo menos, no mínimo do mínimo, meia hora por dia para ficar sozinho com Nosso Senhor, conversando com Ele, pensando sobre os mistérios de Nosso Senhor, refletindo sobre quem é Deus e sobre quem é você diante de Deus, refletindo sobre qual a vontade dEle para a sua vida? Vocês estão fazendo isso? Porque assim, minha gente, isso é essencial, tá? Essencial. Sem oração mental, ninguém cresce na fé. Rezar o terço é muito bom, pode-se inclusive fazer meditação, fazer oração mental com o terço, mas assim, nada substitui meia hora diante de Nosso Senhor conversando com Ele. Isso é imprescindível. Imprescindível. Se vocês não estão fazendo, comecem a fazer. Se vocês não têm tempo, arranjem tempo. Isso é, assim, é de prioridade absoluta na vida do cristão. Deveria ser, ao menos. Bom, vamos direto ao assunto, porque tudo que eu tinha para conversar com vocês essa semana, eu já conversei no áudio que eu gravei agora há pouco. Então eu não tenho muita linguiça para encher aqui, não. Então vamos direto para o nosso assunto da semana. Tá bem? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, conforme eu avisei semana passada, hoje nós vamos conversar sobre a crisma, né? Sobre o sacramento da crisma de modo especial, né? Dando um enfoque maior, e nós vamos inclusive começar por essa parte, né? A pessoa que vai receber o sacramento da crisma, e quais as disposições que essa pessoa precisa ter para bem recebê-la. Tá bom? Agora, né? Nós vamos fazer o áudio de hoje de uma forma um pouco diferente. Tá? Qual que vai ser? Eu quero ler para vocês um trecho de 2 livros. E aí eu vou lendo e vou comentando junto. Tá? Por que isso? Porque não tem sentido eu pegar e passar horas organizando, né, o conteúdo para passar para vocês aqui no podcast, se a gente pode ler junto um conteúdo que já está perfeito. Que pessoas muito mais inteligentes do que eu já leram. Tá? Então eu vou lendo e comentando, que é muito melhor do que eu resumir isso aqui e acabar uma coisa que talvez seja mais completa, porque teria informações dos dois, mas não seria de tão grande profundidade nem de tanta qualidade. Então eu vou ler com vocês e a gente vai comentando. O primeiro trecho é um trechinho mesmo de um livro chamado Iniciação Teológica, volume 3, O Mistério dos Sacramentos,
do Padre Penido. O Padre Penido é um dos, se não o maior teólogo que já esteve aqui pelas nossas bandas brasileiras, que escrevia em português. Eu digo que escrevia em português porque agora me foge se ele era de fato brasileiro. Eu acredito que ele nasceu fora e veio para cá ainda jovem. Mas assim, ele é maravilhoso. E toda essa série dele, o Iniciação Teológica, é inclusive ótima para quem quer começar a se aprofundar na teologia. Então assim, quem quiser ler, leia, vale muito a pena, é dogmaticamente perfeito, tranquilo, seguro, né? Não tem heresia, não tem bobagem, e é tudo muito bem sintetizado e muito bem explicado. Tá bom? Então vamos lá. Aqui no livro Mistério dos Sacramentos, na seção sobre a crisma, tem um trecho em que o Padre Penido trata especificamente do sujeito da crisma, ou seja, aquele que a recebe. Tá? E ele diz o seguinte, abre aspas, posto que não seja a confirmação tão necessária quanto o batismo, sem o qual não há possível salvação, o que não vale da crisma, ou seja, você pode ser salvo sem ser crismado, mas dificilmente será salvo sem ser batizado. Todavia seria culposo implica pecaminoso, todavia seria culposo, tendo a oportunidade de receber tão grande sacramento, menosprezá-lo. Como as pessoas que simplesmente, não é importante e deixam de lado o sacramento da crisma. Figura a crisma entre os precípuos meios de santificação, os principais. Sem ela, o cristão é como um edifício inacabado ou uma criança que não cresceu. Prejudica-se o corpo místico, privando-o de um membro perfeito, entre aspas, ou seja, sacramentalmente desenvolvido ao seu máximo. Notem que interessante o enfoque que ele dá. Como o enfoque não é, você está se prejudicando. Porque assim, se você despreza a crisma, você não se interessa se você está se prejudicando ou não. O enfoque que ele dá é outro. Ele fala, olha, tem aqui o corpo místico do qual você é membro. Quando você peca, você prejudica o corpo místico. Quando você age bem, se santifica, você faz bem ao corpo místico, que é a unidade de todos os cristãos. Né? Então ele diz, se você se recusa a receber a crisma, o que você está fazendo você está prejudicando a integridade total do corpo místico na comunhão dos santos. Segue. Num decreto de 1946, a Santa Sé reafirma o seu grande empenho em que as crianças batizadas recebam esse sacramento, onde lhes são comunicados os carismas do Espírito Paráclito, do Espírito Santo, para robustecer a fé dispensada pelo batismo. Os carismas do Espírito Paráclito, conversamos no áudio passado, os dons do Espírito Santo. Banhados pela superabundância da graça, marcados pelo caráter de soldados de Cristo, são preparadas a obrar santamente. Ou seja, a crisma termina de te preparar para ser santo, para obrar santamente no mundo. Quem poderia, sem grave imprudência, privar-se, por descaso, deste acréscimo de vida sobrenatural? Seria a mesma coisa que desprezar a Deus. Né? O sujeito da crisma é, de um modo geral, todo batizado ainda não confirmado, mas propriamente recebem o sacramento as crianças, pois ele perfaz, né? Ou seja, ele conclui, ele aperfeiçoa, termina a iniciação cristã. Que uma coisa perfeita é uma coisa feita até o fim, né? Uma coisa plenamente realizada. Por isso, perfaz. Aí tem um parágrafo aqui em que ele fala sobre como no Oriente as crianças recebem o crisma imediatamente após o batismo e como a Igreja Latina aconselha, né? Nossa Igreja, a Igreja Latina, aconselha que se confira a crisma imediatamente após o despontar da idade da razão, ou seja, a partir do momento em que a criança começa a conseguir raciocinar melhor, né? Raciocinar plenamente. Não, plenamente não, mas realmente alcançar a idade da razão, o uso da razão suficiente para ela ter consciência real do que ela faz. Né? É o momento em que ela começa a ter uma vida religiosa pessoal, que já está obrigada a assistir à missa nos dias de preceito, a confessar e se a comungar. Enfim, é aquele momento em que a criança começa a ser um cristão de fato, porque ela é capaz de ter e de assumir culpa diante de Deus, porque ela se torna consciente das suas ações. Né? Este momento é o momento ideal
para a recepção da crisma. Só me deem um instante que eu vou pausar o áudio aqui para suar o nariz. Porque vejam aqui o que ele diz. Ele diz que a partir dos 7 anos, a criança começa então a ter vida religiosa pessoal. Em dias de preceito, está obrigada a assistir à missa, a confessar-se e a comungar pelo menos uma vez por ano, deve fazer abstinência, é capaz de atos virtuosos, como também de pecar. Uma criança de 4 anos, ela não consegue ter virtude, ela não tem virtude, ela é um bicho. Ela é um bicho esperto ali, né? Mas uma criança antes da idade da razão é um bichinho. A partir da idade da razão, não. Você entende? Que uma criança, antes de ter a razão plenamente desenvolvida, ela é incapaz de ofender a Deus? Porque ela não é livre, porque ela não é verdadeiramente livre, porque ela não tem realmente consciência, que o cérebro dela não funciona ainda como tem que funcionar para ela poder ser culpada realmente de alguma coisa. Tá? Bem, aí o Padre Penido segue. Ele diz: muito lhe valerá, neste passo, ou seja, no momento em que ela ganha consciência das suas ações, ser confortada pelo dom do Espírito Santo, que lhe alumiará a mente e fortalecerá a vontade, ou seja, iluminará a mente para que ela consiga pensar melhor, tendo o aumento da graça santificante, os dons do Espírito Santo e tudo mais, ela vai conseguir pensar melhor, com mais clareza, e também fortalecerá a sua vontade. Fortalecerá a vontade dessa criança para resistir ao mal. Já convenientemente instruída e disposta, poderá receber com fruto maior o sacramento. Aconselha, em consequência, a Igreja que as crianças acedam, já crismadas, à mesa da primeira comunhão, embora não lhes deva ser negada a Eucaristia se, por um motivo ou por outro, não houverem recebido a confirmação. Atingindo a vida sacramental a sua plenitude, entre aspas, pela crisma, será mais perfeitamente fomentada pela comunhão. Ou seja, você atinge a perfeição sacramental com a crisma, mas a Eucaristia frequente vai fazendo o quê? Ela vai alimentando isso. Ela vai mantendo esse organismo espiritual cada vez mais vivo e permitindo que ele cresça, recebendo cada vez mais graças, mais graças, mais graças, mais graças. Contando, é claro, que se receba a comunhão com as devidas disposições, senão o contrário acontece. Bem, sem embargo, a Igreja admite que, por justas causas, a recepção da crisma antecipe a idade da razão. E não só admite, como exorta veementemente os pais a que façam crismar seus filhinhos já batizados, quando porventura se encontram em perigo de morrer, a fim de que essas almas inocentes, exornadas pelo caráter e enriquecidas pela graça sacramental, venham a gozar de maior glória no céu. Mas, Diácono Rodrigo, o que isso significa? Bem, vejam o seguinte. Eu vou usar para vocês assim, a melhor explicação didática que eu já ouvi na minha vida a respeito disso. Imaginem que você tem um copo de 500 ml e um copo de 200 ml e um copo de shot. Tá? Se você enche todos até a boca, todos estão cheios. Mas os copos maiores, né, têm mais líquido dentro. Pois bem, as nossas almas no céu são mais ou menos assim. Todo mundo no céu será perfeitamente feliz. Todo mundo. Agora, quanto mais desenvolvido for esse seu organismo espiritual, né, mais glória você terá. O que significa nada mais, nada menos do que mais feliz você será. Por quê? Porque o seu copo espiritual será maior. Entendeu? Então, a criança, que mesmo antes da idade da razão, bebezinho, recém-batizado, ele vai para o céu, o copo dele está cheio e ele será perfeitamente feliz no céu. Agora, a criança, a mesma criança, igualdade de condições para facilitar o exemplo, mesma criança, ela foi não só batizada, mas foi crismada também, ela no céu será mais feliz. Por quê? Porque o copo dela foi alargado pela crisma. Então cabe mais felicidade dentro dela, cabe mais Deus naquela criança. Entendeu? Bem, aí agora é só um parágrafo, aquilo que mais nos interessa disso tudo. São as boas disposições para receber a crisma. Ele diz: no que chegou a idade da razão, naquela pessoa que chegou à idade da razão, que são vocês que estão me ouvindo, a maioria das pessoas crismadas, a frutuosa recepção do sacramento supõe certa preparação. Deve o candidato conhecer os rudimentos da doutrina cristã,
ou seja, ter tido uma catequese básica, mínima, saber o que vai acontecer com ele, saber para que serve aquilo, saber qual o fim de tudo aquilo. Deve o candidato conhecer os rudimentos da doutrina cristã, saber que sacramento vai receber, nutrir sincero desejo de aproveitar do sacramento. Deve estar em estado de graça e fazer internamente atos de fé, confiança e amor, a fim de receber mais abundantes frutos da unção sacramental. O que isso significa? Bem, conhecer os rudimentos da doutrina cristã é óbvio, quer dizer que a pessoa tem que saber o básico, pelo menos, o mínimo, ela tem que saber o mínimo, que é o credo. Ela tem que entender o credo. Tá? Nem que seja um entendimento superficial, tem que ter alguma noção do credo. Deve saber qual sacramento vai receber, ou seja, saber que vai ser crismado, saber para que serve a crisma, saber quais os efeitos da crisma, saber o que a crisma muda na sua alma, saber por que ela está fazendo aquilo. A criança também deve, a pessoa, na idade da razão, deve nutrir sincero desejo de aproveitar o sacramento. Veja que para você ter sincero desejo de aproveitar o sacramento, você tem que ter consciência do que é o sacramento. Você tem que ter em vista a sua salvação. Você tem que ter em vista a glória de Deus. Tem que ter em vista o céu. E tem que querer livremente, porque você está na idade da razão. Você tem uma liberdade ali que é inviolável. Porque a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, a liberdade da sua consciência é a imagem da liberdade de Deus. Então, assim, você tem que querer, sinceramente, de coração aberto, ser crismado. Se você fala, eu não quero ser crismado, você vai lá, vai ser crismado, dependendo. Pode até ser inválido, mas na maior parte dos casos será válido, mas aquilo não vai causar efeito nenhum na vida da pessoa. Nenhum. É por isso que, assim, você vê essas crianças coitadas sendo arrastadas para a crisma, obrigadas pelos pais, aquilo não serve para nada, aquilo é ridículo. Aquilo ali é um teatrinho. É um teatrinho social. Veja como meu filho é católico, ele está completando a iniciação cristã. Foda-se! Não serve para nada se ele não quer estar lá. Não serve para nada se o seu moleque não se confessa, se o seu moleque não ama a Deus, se o seu moleque não pensa na salvação da alma dele, a crisma não serve para nada. É um desrespeito com o sacramento que você está fazendo. É ridículo. Entendeu? Por quê? Porque ele vai lá, vai entrar na fila, botar um terninho lá, o bispo vai fazer uma homilia falando que agora ele é um adulto na fé e não sei o que mais, mas ele vai sair da igreja e não vai voltar nunca mais. Tá? Ele vai sair da igreja e não vai voltar nunca mais. Por quê? Porque o sacramento da crisma não vai ter nenhum efeito nele. Tá? Vai assim, no máximo, dar ali a marca nele, o que é um problema, porque ele vai estar recebendo a marca, junto com a marca a responsabilidade, mas como ele não está bem disposto para receber o sacramento, ele não vai receber as graças do sacramento. Ele não vai receber a plenitude dos dons do Espírito Santo. Ele não vai crescer espiritualmente. Ele não vai receber o desenvolvimento do organismo sobrenatural. Ele não vai receber a abundância da graça. Não vai receber nada disso. Por quê? Porque ele nem queria estar lá, cara. Que a catequese foi horrível, ele nem sabe o que está acontecendo. Então, assim, pelo amor de Deus, entendeu? Tem que arrastar a criança para a missa? Tem, concordo. Ela tem que aprender aí. Mas, assim, você não obriga uma criança a ser crismada. É uma travestia isso. É fazer pouco do sacramento. Inclusive, eu falei isso uma vez. Me chamaram para dar uma palestra num retiro de crisma, né? Aí tu imagina. Aí eu fiz uma pergunta lá, alguma coisa assim, já era a terceira, quarta, e ninguém sabia responder. Ninguém sabia me dizer por que Jesus Cristo tinha morrido na cruz. Ninguém sabia me dizer. Eu virei pra eles e falei, olha, mas se algum de vocês aqui tivesse... Isso, sim, criançada de 14, 15 anos. Se algum de vocês aqui tivesse um pingo de caráter, um pingo de honestidade, um pingo de amor a Deus, vocês iriam até o catequista de vocês e vocês diriam, não estou pronto para ser crismado. Quero fazer mais um ano de catequese. Que assim, é um absurdo isso. É claro, todos eles foram crismados e nenhum deles nunca mais voltou na igreja. Óbvio. Não, tô brincando. Alguns voltaram na igreja, porque eram filhos de pessoas que não sempre os pais arrastam. Mas assim, não estavam preparados. Provavelmente não receberam as graças.
Tá? Então, assim, tem que nutrir sincero desejo de aproveitar o sacramento. Você tem que querer ser salvo. Você tem que saber que precisa ser salvo. Você tem que ter essa ânsia pelo céu. Senão não vai adiantar nada. Tá? Você também tem que estar em estado de graça. Pessoa que recebe o sacramento da crisma, consciente de que não está em estado de graça, comete pecado de sacrilégio. Tá? Recebe a marca, o caráter, mas não recebe as graças. Ainda peca. Por fim, o Padre Penido recomenda, isso não é obrigatório para o sacramento ser eficaz, mas aumenta a sua eficácia. O Padre Penido recomenda que a pessoa deve fazer internamente atos de fé, confiança e amor, a fim de perceber mais abundantes frutos da unção sacramental. Ou seja, enquanto está na fila, enquanto é crismado, a pessoa deve estar renovando no seu coração que crê, que ama e que espera em Deus, que acredita nele, que quer estar mais unida a ele, que anseia pelo céu, que quer fazer a vontade dele. O coração da pessoa tem que estar ali, tem que estar batendo por Jesus naquela hora, pensando, rezando, tendo a sua atenção totalmente voltada para Cristo. Tá bom? Então, esse é o que nós lemos aqui do livro do Padre Penido. Tá? Pouquinho. Eu falei para vocês que era pouquinho, de fato foi. Tá? Agora, vamos ver aqui no outro livro. Vamos ver no Teologia da Perfeição Cristã, do Padre Antônio Roio Marim. Primeiro, qual a natureza do sacramento da crisma? Vejam o que ele diz. Se vocês não tiverem esses dois livros, um outro livro muito bom, que tem informações ótimas, que inclusive é bastante citado aqui pelo Roio Marim, é o Catecismo Romano. Inclusive, o que eu ia ler para vocês originalmente era o Catecismo Romano. Tá? Era a parte sobre a crisma do Catecismo Romano, que é excelente. Vale a pena ler. Tá? Mas aí eu acabei mudando de ideia depois. Mas vamos em frente. O sacramento da confirmação pode ser definido nos seguintes termos. É um sacramento instituído por Nosso Senhor, como todos os sacramentos, no qual, pela imposição das mãos e a unção com o crisma, o óleo, sob a fórmula prescrita, a fórmula sacramental, dá-se ao batizado a plenitude do Espírito Santo, conversamos semana passada, juntamente com a graça e o caráter sacramental, a marca que é impressa na alma, para robustecê-lo na fé e confessá-la violentamente, não, perdão, e confessá-la valentemente como bom soldado de Cristo. Nessa definição, estão contemplados todos os elementos essenciais que nos dão a conhecer a íntima natureza do sacramento da confissão. Então eu vou reler para vocês. Sacramento instituído por Nosso Senhor, no qual, pela imposição das mãos e a unção com o crisma, sob a fórmula prescrita, dá-se ao batizado a plenitude do Espírito Santo, juntamente com o quê? Com a graça e o caráter sacramental. Então, graça sacramental, caráter sacramental. Para robustecê-lo na fé, torná-lo mais forte na fé, torná-lo realmente um soldado firme, desenvolvido, a árvore crescida, o broto que não é mais broto, que não morre mais na tempestade. Para robustecê-lo na fé e confessar a fé valentemente, como bom soldado de Cristo. O dom próprio da confirmação, ademais dos efeitos comuns aos demais sacramentos, todo sacramento aumenta a graça, por exemplo, é aperfeiçoar a graça batismal. Ou seja, concluir aquilo que foi iniciado no batismo, em termos de sacramento. Que, como eu disse, você sempre vai poder se tornar mais santo, mas o organismo sacramental se conclui ali, com a crisma. Aperfeiçoar a graça batismal. Aqueles que foram feitos cristãos pelo batismo são ainda crianças recém-nascidas, ternos e delicados. Com o sacramento da confirmação se robustecem contra todos os possíveis assaltos da carne, do demônio e do mundo, e sua alma torna vigorosa na fé, para professar e confessar valentemente Nosso Senhor Jesus Cristo,
Por isso o nome de confirmação. Vejam que grande graça é o sacramento da Crisma. Vejam que coisa tremenda. Nosso Senhor é muito bom conosco por ter disposto a nós a chance de tomar parte de tão grandes mistérios. O sacramento da confirmação equivale a um verdadeiro Pentecostes para cada um dos batizados. A semelhança dos apóstolos, cuja debilidade e covardia nas horas da paixão de Cristo converteram-se em energia e fortaleza sobre-humanas quando desceu sobre eles o fogo de Pentecostes, o cristão que recebe o sacramento da confirmação sente as suas forças espirituais fortalecidas, sobretudo no que se refere à proclamação e defesa pública da fé que recebeu no batismo. Que é o que lembram do que aconteceu em Pentecostes? Estavam os apóstolos lá escondidos no cenáculo com medo, chorando. Jesus foi embora, ele nos abandonou, os judeus vão nos matar, a gente não consegue nada. Aí vem o Espírito Santo, desce sobre eles como línguas de fogo, e assim, eles se levantam e proclamam o Evangelho, e Pedro mete o dedo na cara dos judeus. É uma coisa maravilhosa. Por quê? Receberam a plenitude sacramental. Tá? Não quer dizer que todo aquele que recebe a Crisma deve se tornar um pregador ou um apologeta. Não é isso. Mas acontece que, bem, na nossa vida nós teremos necessidade de dar as razões da nossa alegria, como diz São Pedro. Nós teremos necessidade de dar testemunho, nós teremos necessidade de dizer não ao mundo e sim a Deus, e isso irá custar, e às vezes irá custar caro. E o mundo se intromete em nós, o mundo, a carne, o demônio se intrometem em nós, quer nós queiramos, quer não. E o sacramento da Crisma nos dá uma força extra para resistir-lhes, para falar não. Eu pertenço a Cristo. É Cristo a minha prioridade. Não vou me mover daqui. Como diria o Johnny Cash, I won't back down. Vamos seguir aqui. Inclusive essa música é muito boa. Dá pra ouvir essa música e pensar na fé. É uma boa música. Chama I Won't Back Down, do Johnny Cash. A esse propósito, não a propósito da música, a propósito dos efeitos da Crisma, né, na alma da pessoa. A esse propósito escreveu o Padre Filipon. O sacramento da confirmação perpetua na Igreja todos os benefícios de Pentecostes. Os efeitos do batismo são maravilhosamente ultrapassados. Ultrapassados no sentido de que se cresce além deles. O Espírito Santo, já na posse da alma cristã, cumula-a desta vez com suas graças superabundantes, da plenitude de seus dons. Com razão se atribui a ele o triunfo moral das virgens e dos mártires. Vejam que bonito isso. Se atribui a ação do Espírito Santo nas virgens e nos mártires, né, que eles tenham conseguido ter tamanho triunfo moral, de permanecerem virgens, de permanecerem firmes até a morte na sua fé. Com razão, se atribui a ele o triunfo moral das virgens e dos mártires. É o Espírito de Deus que forma a alma dos santos. Dessa presença pessoal e misteriosa do Espírito Santo, procedem na alma estes avisos secretos, estes incessantes convites, estas contínuas moções do Espírito, sem as quais ninguém pode inscrever-se nem permanecer nos caminhos da salvação, e nem mesmo avançar no caminho da perfeição. Ou seja, nós dependemos do Espírito Santo para tudo, todas aquelas coisas que têm a ver com o nosso crescimento espiritual, com a santidade, com a inabitação trinitária, com a oração, com as inspirações de Deus. Todas essas coisas, Espírito Santo. Agora me fugiu o nome do padre. Mas um colega aqui do padre Rui Marim, tem inclusive um livro que chama O Grande Desconhecido. Porque nós damos muito pouco valor para o Espírito Santo, né? As pessoas que são mais íntimas do Espírito Santo, entre aspas, que falam mais nele, né, que pregam sobre o Espírito Santo e tudo mais, geralmente são os carismáticos doidos, do Shalabari. Né? Mas... e o resto de nós? A gente age às vezes como se o Espírito Santo não existisse, mas ele existe, e ele é essencial, e ele nos move, e a ele é atribuído o crescimento espiritual dos santos.
Mas vejam que interessante que ele chama essas coisas, né, de avisos secretos, incessantes convites, contínuas moções. Esses avisos do Espírito às vezes são secretos até para nós. Por isso que eu tenho o costume de sempre agradecer a Deus e também pedir perdão pelas graças que eu recebi e que não percebi ter recebido. Pelas graças que passaram sem que eu as percebesse. E muitas vezes que elas vieram para mim, chegaram, passaram, foram embora, e eu não respondi a estas graças, porque eu não estava atento a Deus. Porque o Espírito Santo está sempre agindo em nós, está sempre tentando nos aproximar de Deus. E nós o ignoramos com frequência, porque ele fala baixo e discreto. Ele é a brisa suave do profeta Elias. E nós estamos sempre distraídos com outras coisas. Sigamos. Essas contínuas moções do Espírito, sem as quais ninguém pode inscrever-se, nem permanecer nos caminhos da salvação, nem mesmo avançar no caminho da perfeição. Pelo contrário, pelo jogo e funcionamento dos dons do Espírito Santo, o justo, que já vive a vida da graça desde o seu batismo, eleva-se à perfeição. Graças a eles, funcionamento dos dons do Espírito Santo, a alma, dócil às menores inspirações divinas, avança com rapidez na vida da fé, da esperança, da caridade e na prática de todas as virtudes. Sua vida espiritual encontra plena expansão e desenvolvimento. Está no super turbo ali. Se tu cooperar, o negócio vai decolar. Claro que decolar em termos espirituais, pra gente, muitas vezes parece que demora, né? Mas Deus está fora do tempo. Relaxa e confia. Né? Se você se entregar nas mãos do Espírito Santo e realmente agir isso, e estiver disposto a fazer os sacrifícios necessários para ser cristão e para ser santo, vai dar certo. Graças aos dons do Espírito Santo, a alma, dócil às menores inspirações divinas, avança com rapidez na vida da fé, da esperança, da caridade e na prática de todas as virtudes. Sua vida espiritual encontra plena expansão e desenvolvimento. Estes dons do Espírito Santo operam nela com tal eficácia que a conduzem até os mais altos cumes da santidade. Tá? Agora vamos para o ponto 2. Quais são os efeitos? Os efeitos específicos e principais que a crisma produz na alma e que aquele que vai receber a crisma então deve conhecer para quê? Para que possa ter, como chamou o Padre Penido, a frutuosa recepção do sacramento. Por quê? Porque se você sabe quais são os efeitos espirituais do sacramento que você vai receber, você pode nutrir um sincero desejo de aproveitar o sacramento mais fácil, melhor, porque você sabe o que Deus está te dando. Tá bom? Em primeiro lugar, confere plenissimamente o dom do Espírito Santo. Ou seja, todos os dons do Espírito Santo que nós conversamos nos últimos 2 episódios, toda a questão do crescimento do organismo espiritual, tudo isso está aqui. Confere plenissimamente o dom do Espírito Santo. Claro, você ainda pode crescer neles tornando-se mais santo. Né? Mas assim, o organismo, a base, está plenamente desenvolvida quando você recebe a crisma. Diz o Padre Antônio Roio Marinho. Como se sabe, toda alma em graça é templo da Santíssima Trindade e sacrário do Espírito Santo. Porém, essa inabitação das pessoas divinas aperfeiçoa-se e aprofunda suas raízes ao aumentar o grau de graça. Então, vejamos. Os sacramentos foram instituídos por Cristo precisamente para dar-nos a graça santificante. Graça santificante, qual que é? Qual que é a graça santificante? Vocês têm que saber isso. Graça santificante é a graça que te coloca em estado de graça. Também chamada de graça habitual. E todos os sacramentos, quando bem recebidos, mesmo aqueles que você recebe várias vezes, eles provocam um aumento da graça santificante. Ou seja, uma intensificação da presença de Deus em ti. Logo, todos eles produzem na alma um aumento ou aperfeiçoamento do mistério adorável da divina inabitação, sobretudo a Eucaristia, que nos dá as 3 divinas pessoas de uma maneira realíssima, e a confirmação, que nos confere a plenitude da vida cristã e nos dá, de modo especialíssimo, o grande dom do Espírito Santo,
como claramente expressa a fórmula grega de administrar o sacramento. E aí tem uma nota de rodapé em que ele explica que na Igreja Católica grega a fórmula fala sinal do dom do Espírito Santo. A nossa fórmula não fala isso. A nossa fórmula, o bispo, geralmente é um bispo, diz: eu marco-te com o sinal da cruz e confirmo-te com o crisma da salvação. Na fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na fórmula grega tem essa parte. Ele fala sinal do dom do Espírito Santo. Segundo efeito, ele aumenta a graça santificante, como nós já vimos. Todos os sacramentos aumentam a graça santificante, de modo especial. Quais? Eu acabei de falar isso para vocês. Quais são os dois sacramentos que, de modo especial, aumentam a graça santificante? A confirmação, o sacramento da crisma, e a comunhão. Isso mesmo, parabéns. Terceiro, confere a graça sacramental, que é própria e específica da confirmação. Cada sacramento tem a sua graça sacramental própria, ou seja, são efeitos específicos daquele sacramento, que é a graça que fortalece a alma para confessar a fé pública e valentemente, e para defendê-la contra os seus adversários. Aqui não está escrito, mas eu gostaria de acrescentar, defendê-la contra os seus adversários externos e internos, físicos ou espirituais. Tá? Quarto efeito da crisma, dá direito a graças atuais, a todas as graças atuais que ao longo de toda a vida forem necessárias para a confissão e defesa da fé. Porque veja, todo sacramento impõe responsabilidades sobre aquele que o recebe. Todo sacramento. E todo sacramento, ao impor uma responsabilidade, também te dá o quê? Te dá as graças, te dá direito às graças necessárias para cumprir bem essas responsabilidades. Tá? Então, se o sacramento da crisma te dá uma responsabilidade de confessar valentemente a fé, sempre que for necessário, o mesmo sacramento também te dá o quê? Te dá a graça para fazê-lo. Pensem, por exemplo, no sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio te dá a responsabilidade de estar aberto à vida, de não usar métodos contraceptivos, por exemplo, dentre outras coisas. Te dá a responsabilidade de amar uma pessoa que está lá enfiada na mesma casa com você o dia inteiro. Só que se ele te dá essa responsabilidade, o sacramento do matrimônio também te dará a graça para realizar essas coisas, para conseguir ser aberto à vida, para conseguir amar o seu esposo ou a sua esposa. Quinto efeito. O sacramento da crisma também imprime caráter indelével, já falamos sobre isso, na alma daquele que o recebe validamente, mesmo que tenha recebido em pecado mortal ou indignamente, uma vez que o caráter é separável da graça, em virtude do qual o batizado faz-se soldado de Cristo e recebe o poder de confessar oficialmente ex officio, ou seja, por estado, ou seja, por ser quem ele tem o poder espiritual de confessar oficialmente a fé em Cristo e de receber todas as coisas sagradas de uma maneira mais perfeita. Vejam que grande dom. Receber todas as coisas sagradas de modo mais perfeito. É um grande sacramento. Ouçamos o que diz Santo Tomás, explicando essa doutrina. Abre aspas, dentro das aspas. Santo Tomás diz: o sacramento da confirmação dá ao homem um poder espiritual para determinadas outras ações sagradas. Ou seja, o sacramento da confirmação dá àquele que o recebe um certo poder espiritual. Para quê? Para certas ações sagradas, além daquelas para as quais o batismo o qualifica. Interessante. Que ações são essas? Vamos ver. No batismo, o homem recebe o poder de realizar aquilo que concerne a sua própria salvação pessoal, enquanto vive para si mesmo. Mas na confirmação, recebe o poder de realizar o que concerne ao combate espiritual contra os inimigos da fé, internos e externos, físicos e espirituais. Como se patenteia pelo exemplo dos apóstolos, que, antes de receberem a plenitude do Espírito Santo,
estavam no cenáculo, assíduos à oração. Depois, porém, saíram e não temiam mais confessar a fé publicamente, mesmo diante dos inimigos da fé cristã. Ao responder às objeções, que São Tomás, todo artigo da Suma Teológica, ele coloca objeções, ou seja, ele põe os argumentos, os melhores argumentos daqueles que discordam dele e depois responde um por um. Tá? Então, ao responder às objeções, o doutor Angélico, Santo Tomás, acrescenta alguns detalhes interessantes que acabam complementando a doutrina. Eis-los aqui. O combate espiritual contra os inimigos invisíveis cabe a todos, mas a luta contra os inimigos visíveis, contra os perseguidores da fé pela confissão do nome de Cristo, é própria dos confirmados que já chegaram espiritualmente à idade viril. Todos os sacramentos são declarações de fé, mas o batizado recebe o poder espiritual de confessar a fé em Cristo pela recepção dos demais sacramentos. O confirmado, porém, recebe como por dever de ofício o poder de professá-la também com palavras, publicamente. Bem, agora chegamos aqui numa parte complicada. Tá? Não sei se vocês estão preparados. A gente vai falar das exigências que o sacramento da confirmação leva consigo mesmo. Quais são essas exigências? O sacramento da confirmação leva consigo grandes exigências e responsabilidades. Eis aqui algumas das mais importantes. Primeiro, obriga aquele que o recebe a adquirir uma boa cultura religiosa como indispensável condição para defender a fé contra os seus inimigos. Vejam, todos nós temos a obrigação grave de estudar a nossa própria fé. É uma obrigação do cristão buscar se aprofundar no conhecimento daquilo que ele acredita, especialmente aqueles que são crismados. Também obriga a desprezar o chamado respeito humano, incompatível com o ardor e a valentia que um soldado de Cristo deve ter ao proclamar publicamente a sua fé. Terceiro, impulsiona-nos ao apostolado em todas as suas formas, principalmente no nosso próprio ambiente e em circunstâncias especiais da nossa vida. Ou seja, dar testemunho de quem se é. Não é sair batendo nas pessoas com catecismo, mas é mostrar sem vergonha aquilo que você acredita, aquilo que você é. Né? Desprezar os risinhos, desprezar o desprezo do mundo, tomá-los como um bom sinal, como uma coisa boa. Ser quem você é. Dar testemunho da tua fé em cada um dos teus gestos, com coragem, com valentia, ardendo de amor por Cristo Jesus, nosso Senhor, que ardeu de amor por nós e que foi publicamente crucificado por nós. Tá? Quarto, obriga-nos a uma contínua atenção às inspirações interiores do Espírito Santo e a uma criteriosa fidelidade à graça. Esse é o mais difícil. Porque para você estar atento às inspirações interiores do Espírito Santo, você tem que estar atento ao seu coração, atento aos seus movimentos internos. E para isso, você tem que estar prestando atenção, não no mundo, não no celular, não no futebol, não no Instagram, não no que os outros fazem, dizem ou pensam de você, mas você tem que estar focada no seu coração. Tá? Focado nos movimentos de Deus em ti. E para isso é necessário um silêncio interior. Claro, o silêncio interior ele não é uma coisa que vem do nada, ele é uma coisa que subitamente aparece. Às vezes Deus nos dá graça temporariamente, mas de modo geral ele é uma coisa que deve ser construída e que leva anos, e que vai e vem, e aí a gente às vezes consegue mais, às vezes menos, e é normal. Né? Mas nós temos que nos esforçar por isso. Temos que nos esforçar pelo silêncio interior, pela paz interior. Nos esforçar para que as nossas almas, os nossos corações sejam como lagos parados, límpidos, né? Com aquela superfície lisinha em que a menor brisa já mostra que está brisando, que tem uma brisa, porque você vê o movimento das águas.
Agora, se a nossa alma é um lago revolto, sempre jogando água para todo lado, não sei o que, com cachorro, criança, mulher, sapo, foca, tudo pulando ali dentro, a brisa passa, você nem percebe que tem brisa ali, entendeu? A gente tem que silenciar o nosso coração. E a mesma coisa para essa criteriosa fidelidade à graça. A gente tem que estar atento a esses movimentos do Espírito em nós, porque os movimentos do Espírito em nós, eles nos cobram respostas. Eles nos cobram reações diante das ações de Deus. E são essas respostas aos movimentos de Deus dentro de nós, nas grandes e pequenas coisas, que vão nos levar às alturas espirituais, que vão nos fazer crescer na fé. Se eu estou distraído de Deus, eu estou ignorando Jesus. Se eu estou ignorando Jesus, eu não vou para lugar nenhum. Entendeu? A verdade é essa. Mas enfim, este foi o episódio da semana. Eu espero que tenha sido útil. Eu sei que foi um episódio um pouco diferente e que eu mais li do que falei, mas é que realmente o conteúdo que tem nesses 2 livros sobre a Crisma é melhor do que qualquer coisa que eu podia falar. E também, claro, o fato de que estou tendo que preparar os 2 áudios na mesma semana e tudo mais, acabou ficando um pouco corrido. E fazer assim era um pouquinho mais fácil também. Não vou mentir para vocês e dizer que não. Mas mesmo que não fosse mais fácil, eu digo piamente, assim, não é invencionice minha, eu realmente acho que vocês se deram bem, porque é muito bom o conteúdo desses livros. Repetindo, a Iniciação Teológica, do Padre Penido, Mistério dos Sacramentos, e Teologia da Perfeição Cristã, do Antônio Royo Marim. São livros que eu recomendo fortemente a todos. Comprem, leiam. O Teologia da Perfeição Cristã, assim, não vai fazer mal para um leigo ler ele. Não vai fazer mal, mas assim, ele é um calhamaço de... Vamos ver. Ele é um calhamaço de, assim, 900 páginas. Entendeu? 900 páginas. Assim, não tem por que vocês lerem isso aqui, porque muito do que está aqui são coisas que não vão ser úteis para a vida de vocês. É coisa para padre, para direção espiritual, essas coisas. Mas tem um compêndio desse livro, que o próprio Royo Marim organizou, se eu não me engano, não tenho certeza, mas acredito que tenha sido ele mesmo que organizou, que é como se fosse um Teologia da Perfeição Cristã para leigos, que chama-se Ser Santo ou Não Ser. Então eu recomendo para vocês, que são pessoas normais, que ao invés do Teologia da Perfeição Cristã, comprem o Ser Santo ou Não Ser dele, que tem tudo que vocês precisam, e também esse do Padre Penido. Mas o Padre Penido, eu recomendo que se vocês forem ler essa coleção Iniciação Teológica, vocês comecem pelo número 1, claro. Mas também vale a pena ter os outros para consultar. Tá bom? E é isso. Pedidos de oração, gostaria que vocês rezem por todos nós que estamos em curso. Gostaria que vocês rezem por todos os bispos, todos os padres, todos os seminaristas, todos os adoentados, todos aqueles que sofrem com os ataques do demônio, que vocês rezassem por todos os exorcistas do mundo, especialmente aqueles que perderam a fé e que trocaram de lado. E de modo especial, hoje eu gostaria que vocês rezassem, porque eu estou aqui gravando, e eu recebi uma notícia muito boa, que um casal de amigos casou e ela já está grávida. Então, eu não sei se eles autorizam passar o nome deles, então eu vou inventar. Então eu peço que vocês rezem pelo Toninho e pela Natasha, tá? O Toninho e a Natasha, e pela criança que está no ventre da Natasha agora, pouco tempo depois de estarem casados. Deus já os abençoa. Tá bom? Agora eu lhes dou a bênção. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e tenha piedade de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem beate semper Virginis Mariae, benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manet semper. Amém. E como diria um grande padre, sempre depois da confissão, vá em paz e rogai por mim também.